Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 46 minutos. Vamos falar agora sobre o título eleitoral. Exatamente, você aí não está em dia com a Justiça Eleitoral? Pois é, esse prazo está começando a se esgotar, viu? Quem vai trazer as informações para a gente agora é o repórter Oliveira Júnior. Olá, Oliveira, bom dia para você, para a sua equipe. Conta para a gente, a Justiça Eleitoral aí está em favor aos eleitores para que fiquem em dia? Conta para a gente. Isso mesmo, Luciana. Bom dia para você, bom dia, Daniel Petengil, Haroldo Arruda Júnior e você que acompanha e nos prestigia com a sua audiência em todo o estado de Mato Grosso. Uma boa notícia para o eleitor que não teve tempo durante a semana de regularizar a sua situação perante o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, visando as eleições de outubro deste ano. No próximo sábado, as centrais de atendimento ao eleitor e os cartórios eleitorais em todo o estado estarão abertos para atendimento ao público no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Não haverá atendimento nas unidades instaladas nos postos do ganha-tempo. A decisão em abrir no sábado tem o objetivo de possibilitar o comparecimento do eleitor fora dos dias úteis. O fechamento do cadastro eleitoral será no dia 4 de maio, o último dia do prazo para o cidadão se alistar. E os eleitores solicitarem mudança de local de votação, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados constantes no cadastro e a regularização do título cancelado. O cadastro eleitoral, portanto, termina no dia 5 de maio e somente a impressão da segunda via do título será mantida. A medida é necessária porque, segundo o TRE, os dados constantes no cadastro serão utilizados para as cargas das urnas eletrônicas e a impressão dos cadernos de votação. Até o dia 4, o horário de atendimento nos cartórios eleitorais e nas centrais de atendimento do eleitor será das 8 da manhã às 6 da tarde. O eleitor também pode solicitar os serviços pelo site tre-mt.jus.br. Agora não tem desculpas, né, Luciana? Quem não regularizar vai ter esse plantão, esse verdadeiro mutirão no sábado para atender o eleitor. Voltamos com você, daqui a pouco eu estou de volta para falar de futebol. Combinado, daqui a pouco você volta então falando de futebol. Oliveira, obrigada pelas informações e concordo com você, viu? Só não vai agora ficar em dia com a Justiça Eleitoral quem não quer de jeito nenhum comparecer às urnas e também não ter nenhuma preocupação em ter aí o CPF cancelado, quem não vai renovar ou fazer a emissão do passaporte, porque existem aí inúmeros problemas para quem não ficar em dia com a Justiça Eleitoral, professor. Inclusive, até não pode nem assumir nenhum cargo proveniente de concurso público e processo seletivo. E vou lembrar aqui que tem até um trabalho itinerante, viu, lá no Pedra 90, que é um bairro muito populoso e tem lá todo um serviço itinerante para atender a população. Esse esforço todo é tudo em nome da democracia, né? Uma democracia que se faz por meio direto, né? De forma direta, representativa e participativa, pelo menos de forma conceitual é essa, há mais de 2.000 anos, né? E esse esforço é muito importante que as pessoas realmente votem, né? Mas, volto a ressaltar a minha posição, em uma democracia deve-se levar também em consideração a liberdade das pessoas, né? Acredito que se não houvessem punições e o voto fosse facultativo, né, nós teríamos uma situação infinitamente diferente do que nós temos hoje. Nós não temos hoje uma clara democracia em nosso país, considerando a grande desigualdade social, a grande injustiça social que configura-se diariamente no dia a dia das pessoas. Isso é perceptível, né? O nosso sistema, o nosso regime é muito mais próximo, pelo menos conceitual, de uma plutocracia, ou seja, um regime completamente tomado, né? Um governo de ricos, de poderosos, por muitos anos, né? Dividido em castas, onde você tem congressos nacionais em alas específicas, ala evangélica, ala bala, ala disso, ala daquilo, né? E não tem, sobretudo, realmente algo que pudesse configurar uma ampla, né, democracia. Infelizmente, esse é o panorama que nós temos hoje, que poderia ser mudado na medida em que nós tivéssemos condições de realmente ter um compromisso maior com a educação, nos seus princípios básicos, no seu princípio formador, né? Fazer com que as crianças tivessem, sobretudo, uma formação política e entendessem o papel do voto, né? Não apenas por votar,
mas o papel da representatividade, da participação direta do povo junto à eleição, né? Infelizmente nós não temos isso e, consequentemente, nós temos os mais variados tipos de candidatos e políticos medíocres que vocês podem imaginar. Se houvesse essa conscientização cidadã mesmo do poder do voto, como o senhor disse, desde lá do princípio, né, com as crianças, eu acho que realmente não precisaria ter um voto compulsório, né, ser obrigatório votar hoje em dia. Mas aquela coisa, essa discussão é muito complexa, dá muito pano para manga, mas o eleitor deve saber o seguinte, ele alijado, ele fora dos processos, depois ele não vai poder cobrar muita coisa, né? Eu não votei em ninguém, né? Eu não escolhi ninguém, mas depois fica difícil, né? Você deixa nas mãos dos outros para decidirem o rumo do país, do Estado, do Legislativo. Então, acho que é importante essas pessoas procurarem a regularização do título de eleitor até o dia 4 de maio.